teatro continua, essa semente de continuidade, ela se revigora, ela se renova a cada tempo. E a gente continua. Como assim? Eu E não a aceito luta essa. continua sempre. Nós vivemos de uma semana de artigos. Então, quer dizer, o meu exercício diário, muitas vezes eu não consigo nem me lembrar de quem eu sou realmente, é tentar voltar para mim. A gente esperar foi um dos principais, uma das principais realizadoras artistas, pensadoras, senadoras do teatro brasileiro nos anos 60, 70, principalmente. Ela foi portuguesa de nascimento, veio dos Estados Unidos, de California, e aqui realizou o trabalho dela em diferentes frentes. A Escobar realizou um trabalho que praticamente dialogou com todas as áreas do teatro. O teatro, a dramaturgia, o teatro, forma de militância e de resistência contra a ditadura, o teatro como experimentalismo cênico, como forma de investigação de novas perspectivas, de novas concepções e linguagens. Ela teve contato direto com praticamente todas as frentes do trabalho teatral. Como atriz, ela começou seu trabalho, uma coisa muito parecida com quase todos, né? Então ela tinha o trabalho dela, tinha a companhia dela. Só que o artista tem uma inquietação, alguns artistas têm uma inquietação de trabalhar politicamente também. Então, o que aconteceu com a Ruth Escobar foi que isso, ela começou a ter uma atividade política muito grande e em várias questões, né, das diretas já, a questão da mulher, a luta, né, do reconhecimento da mulher. Era uma mulher de muita força. Eu acho que se eu fosse escolher uma palavra para identificar a Ruth, é uma mulher de muita força. Ela andava assim de uma forma muito determinada por dentro. Mas como é que você Não, eu se acho que a coisa interessou é o por seguinte, eu teatro? acho que Como é que... eu me interessei por teatro desde que eu era criança. Eu comecei, quer dizer, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe ia para um cassino lá nas férias, em Aveiro, e eu subia em cima das mesas e imitava a Carmen Miranda. Eu era maravilhosa. E eu era diretora também, eu cantava ópera. Eu me recordo do Caixa de Cimento, que foi direção da Ruth, eu assistindo aqui, e eu fiquei bem impressionada, porque também as peças que ela dirigia normalmente tinham esse cunho político, né? Ela ia para esse... então, ela foi muito... Ela combateu, ela foi uma pessoa muito importante nessa nossa geração, né? Na geração que viveu a ditadura. Ao olhar respectivamente para o trabalho da Escobar, é o fato de a maturidade artística dela ter coincidido justamente com os anos duros, com os anos de chumbo da ditadura. Espetáculo acontecendo aqui, isso está falando dos anos 60, repressão, AI-5, enfim, golpe militar, quando o comando de caça aos comunistas eles invadiram o teatro e começaram a bater nos atores, enfim, é uma história terrível e clássica da história do Brasil, né? Então tudo isso aconteceu aqui no Ruth Escobar. O pessoal no camarim e tal, e desceram, apareceram vários encapuzados e começaram a bater e quebrar o teatro, tá? Também tem depoimento de quem estava aqui, de pessoas que trabalhavam aqui, recebendo cadeirada, sabe? Cadeirada do pessoal jogando, enfim, um momento terrível da história, não só do teatro, mas principalmente do Brasil. Então as histórias são assim, foi uma atrocidade que aconteceu, uma destruição, e a Ruth foi cobrar. A Ruth era uma mulher de peito mesmo, ela foi lá, foi discutir e pediu indenização para que arrumassem o teatro, porque aquilo foi um absurdo que aconteceu. E eu acho que o Ruth Escobar tem essa força, tem essa energia de guerra, de luta, né, que ela se preserva. Ela também foi empresária, né? Então, ela tinha um lado empresária, um lado artista e um lado empreendedora. As contradições da Ruth foram contradições também em prol do país.
Uma das importantes coisas que a gente pode evitar é que o teatro que veio a se chamar Teatro de Escobar, foi o teatro que ela, né, foi a figura tutelar. O Teatro do Escobar foi um importantíssimo centro de luta de resistência artística, política, civil contra o autoritarismo. Nesse teatro, ela fez tanto coisas de grande arrojo formal e artística, experimentalismo, cênicos, etc., como também coisas ligadas às perspectivas da politização do teatro brasileiro. Passando lá pelo Morro dos Ingleses, ela viu o terreno e aí começou a construir o teatro, e lá nesse teatro, onde aconteceram vários espetáculos históricos, né, entre o balcão. A primeira construção dele é totalmente diferente disso, e depois ela quebra tudo que ela já havia feito, depois de fazer alguns espetáculos no Ruth Escobar, digamos assim, da primeira arquitetura, ela quebra todo o teatro, tudo para fazer o espetáculo Balcão da forma como ela queria. Estreou o Balcão, ela voltou para casa e não tinha mais nada na casa dela. Não tinha comida, não tinha móvel, ela tinha vendido tudo. Porque eram pessoas, né, personagens que eles eram muito valentes, muito guerreiros, né? Na verdade, não é tanto a doçura nem a unção que deveriam definir um prelado, porém a mais rigorosa inteligência. O coração nos leva à perdição. Ele é um marco mesmo. E eles usavam essa engrenagem para fazer essa estrutura né, que ia rodando, os atores iam girando. Isso provavelmente eles colocaram aqui algumas madeiras, algumas coisas, como se fosse uma engrenagem que me lembra um pouco algo de navio, aqueles navio antigo, né, que o pessoal tinha que ficar girando. A penetrar em seu salão. Os atores ou os técnicos de palco que faziam isso também participavam da cena. Então é bem interessante isso. O texto já é clássico do teatro, mas essa montagem que foi bem diferente do que costumam fazer, porque você pode montar de várias formas. Você pode montar no teatro italiano, você pode montar numa arena, mas essa forma que ela, enfim, que a equipe dela criou é uma coisa bem diferente e revolucionária para o teatro brasileiro. Devo eu, o guardião da vida e conselheiro da saúde, me unir aos exploradores da miséria? Eu tenho que lidar com o mundo do jeito que ele é. A ilha de Alá recairá sobre aqueles que não deixaram o mundo melhor do que o encontraram. É uma arte, é uma comunicação direta às pessoas, ao vivo. Ali você conta uma história, que aquilo de alguma maneira vai causar uma reflexão. As grandes peças fazem mudanças na vida da pessoa. Traz a própria maneira da pessoa existir e se colocar na vida. O teatro tem uma influência muito grande. O Ruth Escobar, pela arquitetura, pela história, pela localização, né? Parece que a gente está numa pequena cidade, né? Estamos a 100 metros da Avenida Paulista. Então esse nicho que tem aqui, esse lugar, ele está no Bexiga também, onde há restaurantes e tal. Então aquela velha ideia e clássica e maravilhosa de você poder ir ao teatro, andar um pouco pela cidade, ao restaurante, etc. Fazer do teatro um programa bacana e que possa ser estendido. Isso amplia, né, toda a cadeia dentro do bairro. Porque, claro, a pessoa vem ao teatro, ela passa no posto de gasolina, bota gasolina, ela vai usar o estacionamento do teatro, ela vai sair daqui, ela vai nas cantinas do Bexiga. Então, existe a cultura, ela tem uma rede de serviços que gera muito trabalho. Né? É o pipoqueiro, é o segurança, é o bilheteiro. E essa tá boa, hein? Essa daqui, você se apaixona. É, tudo ao vivo aqui. Brincadeira, brincadeira.
É tudo ao vivo aqui, hein? Deus abençoe. É, amém. É tudo ao vivo aqui. É, o pipoqueiro do Ruth Escobar, viu? 45 anos. Ruth, eu conheci a mãe da Ruth. Como que era? Ah, legal. Muito gente boa, viu? Aí veio a Ruth. Eu e os filhos e tal. Eu convivi com os filhos da Ruth, né? Todo mundo, Nelsinho, todo mundo aí. Os filhos dela, né? Aí foi mudando as coisas, foi mudando. Ela entrou na política e tal. E se candidatou, cara, e foi ficando famosa, né? A escola foi muito famosa na época. Eu conheci a Ruth, era como se fosse, sei lá, minha mãe, sei lá. Eu cheguei com 13 anos. Eu gosto mais de comédia, né? Eu assisti uma peça chamada Solidão a Comédia, com o Diogo Vilela. Solidão a Comédia, isso há muitos anos atrás. Assisti, muito boa. É Rose Campos, sabe o que é Rose Campos, né? Do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Morava aqui do lado, então, chamava o Bu. Nossa, muito boa, o Bu. É isso, acho que a gente está num teatro que tem essa tradição de veicular, de apresentar comédias, né? E o gênero cômico é bem rico, existe a farsa, existe a comédia dramática, existe o drama cômico. A gente acha que rir é uma coisa só, não é. Tem várias camadas, nenhuma é melhor ou pior que a outra. O entendimento delas é que é bacana. Eu sou da época que meia-noite o espetáculo aqui lotado na rua. Porque o teatro não cabia. Porque tem sessão 10h30 da manhã, infantil, 3 horas da tarde infantil lotando, 5h30 lotando. Mas não era negócio de 100, 50, era tudo campista na porta esgotado. Uma coisa que tem acontecido com o Teatro Paulista é que, como dizem, né, siga o dinheiro, né? Para onde está indo a materialidade, né, dos recursos do teatro hoje? Eles estão indo para os grandes musicais e também, felizmente, tanto para o musical quanto para o teatro de grupo. Isso gera duas formas, duas maneiras de se produzir. O teatro de grupo vai ter uma implementação de várias pequenas sedes e vai ter os grandes teatros para o musical. Esse tipo de teatro que nós temos aqui no Ruth Escobar, nas duas salas, são salas de 300 a 400 lugares, que a gente chama de teatro médio, que é muito conveniente para um teatro de texto, que tem uma certa intimidade. É um tipo de sala que está acabando. Está tentando chantagear a senhora. Eu só quero resolver aqui as questões das lesões do Sr. Blenderblend antes de passarmos para a questão patrimonial. Você é feliz fazendo teatro? Sou feliz, né? O que é ser feliz, né? Tem gente que define que é não sentir dor, né? Eu sinto muita satisfação, né? Porque o teatro ele é uma atividade comunitária um pouco, né? Mas ele é comunitária dentro de uma certa estrutura profana, né? Uma estrutura republicana, uma estrutura de cidadania. O teatro é público. Então, ele está no chão histórico da sociedade. Quando a gente pensa no teatro, a gente tem duas perspectivas: a do teatro, texto, dramaturgia, e a do teatro, encenação, da oralidade, performatividade, né? Seja lá em que direção a gente olhar, o teatro está plantado sobre a história humanista e processa, catalisa todas as suas contradições, os seus problemas, as práticas da nossa trabalhadora. Então, nesse sentido, o teatro tem fôlego absolutamente necessário. Então o teatro é vivo, o teatro é respiração, é o ator lá em cima respirando junto com a plateia. É o mesmo ar, é a mesma emoção, é a mesma sensação que o ator traz para o público, e o público respira, o público vê, o público se emociona, o público ri, o público chora, e esta é a função do ator.